aí, meus amigos e amigas? Como vão? Tudo tranquilo com vocês? Estou aqui hoje para trazer um vídeo a respeito de quais são os melhores personagens do Diablo 2 Resurrected para se começar o próximo Ladder. Você quer saber quais são esses personagens? Venham comigo, vou mostrar para vocês e eu vou começar na ordem de baixo para cima. Então eu vou mostrar primeiro quais são os piores personagens da minha cabeça, e depois lá na frente, no final do vídeo, eu vou trazer quem é o melhor personagem ou os melhores personagens para começar o próximo Ladder do Diablo 2 Resurrected. Beleza? Vamos lá para o número 7. Temos 7 personagens no Diablo 2 Resurrected à nossa escolha, então eu vou começar pelo número 7. Estou falando, repito, sobre quais são os melhores para começar o Ladder, tá? Não significa que são os melhores personagens, tá bom? Já fiz um vídeo sobre os melhores personagens também, só ver no meu canal. Então, o número 7 é o Bárbaro. O Bárbaro, na minha opinião, é o pior personagem para se começar o Ladder no Diablo 2 Resurrected, apesar de uma skill muito valiosa do Bárbaro, que é a skill Find Item, que você pode revirar corpos mortos, inclusive corpos de monstros únicos, que são bosses, não os bosses grandes tipo Diablo, isso não, mas os super únicos e únicos, você consegue revirar o corpo, e aí tem mais uma chance de... Então, os caras farmaram ali para você, você vai limpando tudo e vai tendo acesso exclusivo, basicamente, a possibilidade de achar itens ali no seu local sem precisar de gear. Porém, isso é muito ruim, é uma chance pequena que você tem de achar o item, você tem que contar com o fato de que alguém matou o monstro para você. Então, cara, eu não acho isso bom, tá? Eu não acho isso bom. Pra mim, o Bárbaro, ele é o melhor Magic Finder do jogo. Se você fizer um Bárbaro de Berserk lá, que é aquela skill de dano mágico que o Bárbaro dá, ele é o melhor Magic Finder do jogo. Ele acha itens absurdos, assim como Hyrule ali no Travincal. É o melhor farmador de Travincal de todos, é o Bárbaro. Ele tem velocidade para atravessar o ato 3 ali, então não necessariamente ele é o mais lento, ele atravessa rápido. Se você tiver um enigma, ele já teleporta direto para lá. Você consegue matar os caras rápido, porque o seu dano vai ser alto por causa do dano mágico. Desculpem. E aí você tem a possibilidade de revirar corpos. Você pode usar uma espada forte numa mão e uma espada com 6 East Runes na outra. Ele é o único personagem que pode fazer isso. Ele é extremamente resistente. Então, alguns prós aí do Bárbaro, né? Ele é o personagem mais resistente do jogo. Ele tem o Battle Orders, que é uma skill absurdamente da hora, assim como o Shout e Battle Command, que é aquela que te dá... Shout dá mais defesa, e Battle Command você ganha mais um skill em todos os seus skills por um determinado tempo. Muito bom também. A skill Find Item, que é boa, que eu já citei. O dano mágico do Berserk, que é absurdamente da hora. Ele é o melhor Magic Finder, como eu disse, barra Hyrunes Finder do jogo, porque ele é o melhor farmador de Travincal. E na minha cabeça, ele não é o melhor personagem, porque ele precisa de gear. Se você não tem gear, porque você acabou de começar o Ladder, você não tem gear, como é que ele vai ser bom? Então, não tem como o Bárbaro ser bom no começo do Ladder. Então, ele pode ser um excelente segundo personagem, tá? Mas no começo do Ladder, para mim, ele não é o melhor personagem, tá? Um outro ponto negativo do Bárbaro é que se você for um Bárbaro de Berserk, por exemplo, você não tem dano em área, então ele é single target. Por isso que você tem que acabar farmando lugares tipo Travincal, que tem um pequeno grupo de monstros, e aí você mata só esse pequeno grupo de monstros, revira os corpos e beleza. E ele basicamente farma um só lugar. Tudo bem, você tem ali o Bárbaro de Warcry, né, que você pode dar dano em área, e aí você pega toda a galera em volta, mas ele é um personagem extremamente endgame. Você precisa estar com muito gear, você precisa estar com um enigma. Cara, não tem jeito. Assim, o Bárbaro, na minha cabeça, é o número 7 da lista por conta dessas razões.
Beleza? Eu elenquei aqui na ordem as melhores builds do Bárbaro. Então, Berserk Barbie está em primeiro lugar. O Bárbaro de Whirlwind, que é aquele golpe tipo redemoinho que ele dá. Frenzy Barbie está em terceiro lugar. Singer Barbie, que é o que dá dano em área, está em quarto lugar, justamente porque é muito caro. E, por fim, ali em último lugar, apesar de ser muito divertido, o Troll Barbie, que é o bárbaro de atacar à distância aqueles throwing weapons. Beleza? Então esse é o número 7 da nossa lista. Esse vídeo, pelo visto, vai ser longo, mas vamos lá. Número 6 da lista vem o Druida. O Druida, na minha cabeça, está em número 6, porque vou trazer os prós e contras aqui dele. Ele tem skills de elementos, que é Fire e Cold, que junto com elas também dão dano físico, diferente das Sorcerers, por exemplo. Então, as Sorcerers de fogo, ela só dá dano de fogo. O Druida de fogo, ele dá dano de fogo e dano físico, o que é muito bacana. Ele tem os Summons para ajudar ele a dar mais vida ou a dar mais dano, dependendo do que da build dele, ou a servir como Meat Shield, né, que é o escudo de carne, que a galera na gringa usa esse termo bastante, que é tipo que nem os esqueletos do Necromancer. Esses summons, eles barram a galera para eles não virem atacarem você, personagem, eles atacam seus summons. E aí você fica summonando outros personagens para se defender, basicamente. Então ele tem isso, que ajuda bastante. Ele tem um dano alto e ele contribui para o party play, para você jogar em grupo, por conta dos summons e do dano alto. Então é muito bacana. Porém, ele tem vários contras, que são: a mobilidade dele é muito lenta, ele é de longe o personagem mais rápido. Aliás, de longe ele não é o personagem mais rápido do Diablo 2 Resurrected. Ele não farma bem em qualquer lugar. Você precisa selecionar os seus lugares que você vai farmar, principalmente quando você for elemental. O druida de dano físico, ali o Shapeshifting Druid, você consegue já farmar mais lugares, claro, mas aí você precisa de gear, e não necessariamente você vai farmar com Magic Find, porque esses personagens de melee, poucos têm, você consegue dar um stack de Magic Find legal, então ele precisa desse gear para o druida de dano físico. Não adianta você começar com o druida de dano físico, não vai ser bom. O Wind Druid, que é o melhor druida, ele precisa estar perto dos monstros para ser efetivo, então teoricamente você precisa de um enigma para teleportar perto dos caras e aí castar os seus tornados ali, porque o tornado ele faz ele vai meio torto, assim, então, tipo, o cara tá aqui na sua frente, você ataca aqui, o tornado vem para cá. Então você precisa estar colado no cara para o tornado funcionar. Então isso que é foda, encarece a build e não dá pra você fazer isso logo no começo do jogo. É foda, você não tem dinheiro, você tá começando, tá ligado? Então por isso que eu acho que ele não é o melhor personagem pra se começar um ladder, tá? Mas de qualquer forma, elenquei aqui as melhores builds do druida pra vocês. Na minha opinião, em primeiro lugar tá o Wind Druid, que é o druida com o Hurricane e os tornados. Em segundo lugar tá o Fury Druid, que é o druida de shapeshifting transformado em lobo. É muito bom, muito legal, mas porém precisa de gear para essa build dar certo. Em terceiro lugar, na minha cabeça, está o Fire Druid. O Fire Druid teve umas mudanças bem legais, aumentaram bastante o dano físico. Eu consegui atravessar até finalizar o game no Hell com o Fire Druid tranquilamente. Claro que nos lugares que tinha muito Fire Imune eu tive um pouco de dificuldade, mas ele matou esses caras mesmo assim, então coloquei ele em terceiro lugar por causa disso. Em quarto lugar, o Summon Druid. É legal o Summon Druid, mas é um pouco caro, você precisa dar stack de muito skill points para ele ter alguma força, né, no caso, para conseguir matar a galera, porque ele não é que nem o Necromancer, que tem Corpse Explosion. O Necromancer, você mata um cara, você dá o Corpse Explosion e explode tudo ali, o que o Druida não tem isso. Você pode combinar esses Summon Skills com outras skills de elemento que você tenha, é possível fazer isso. E por fim, a última build do Druida que eu acho mais legal é a Werebear, que ele se transforma em urso. É extremamente resistente, é muito, muito bom por isso, porém é lento.
e você acaba tendo que matar um personagem por vez. Tudo bem, ele tá atacando mais rápido e tudo mais, e ataca forte, e é resistente, mas é um pouco lento, na minha opinião, beleza? Então por isso o Druida está em 6º lugar da minha lista, e a partir de agora começa a ficar um pouco mais acirrada essa disputa, porque depende muito do que você deseja para o começo do ladder, né? Como eu disse já em vídeos anteriores. Então, enfim, mas na minha cabeça aqui eu montei essa lista, então em 5º lugar eu coloquei o Necromancer. Assim, quais são os prós do Necromancer? Ele tem lá o Corpse Explosion, que é a skill mais forte do jogo. Eu diria que talvez seja a melhor skill do jogo, é absurdamente forte. No Hell, principalmente, no normal nem tanto. No Nightmare também nem tanto. Começa a ficar um pouco mais forte no Nightmare e no Hell fica absurdamente forte. Tipo, você matou uma Cal ali, cara, você começa a usar o Corpse Explosion, mano, você mata todo mundo numa velocidade assim, absurda. É muito bom, tá? É muito bom, Corpse Explosion. Enfim, pra mim é muito top. O Necromancer tem isso. Então todas as builds de Necromancer eu tento colocar o Corpse Explosion, seja um Poison Necromancer, seja um Bone Necromancer, seja um Summon Necro. No geral, eu coloco em todas elas o Corpse Explosion. O Summon Necro é muito da hora, é fácil de jogar. Dá pra você começar com ele tranquilamente, porque ele morre pouco, ele tem lá no normal ele sofre um pouquinho mais, mas a partir do Nightmare você começa a sofrer menos. Principalmente no ato 4 ali, que os monstros estão mais fortes, você sofre um pouco com o Summon Necro no normal, mas passando por essa etapa você consegue enfrentar o jogo de uma maneira melhor, tal. Ele literalmente consegue farmar qualquer lugar do jogo, inclusive o Uber Tristram. Você consegue farmar o Uber Tristram com o Summon Necro. Se você tiver um Teleport Staff já ajuda, um Enigma seria muito melhor, mas um Teleport Staff já ajuda para você teleportar ali na frente dos bichos, dos bosses, e executar o trabalho mais facilmente, né? O Necro ele tem skills de dano mágico. Dano mágico funciona em 98% do jogo, então é bom, o Necro tem isso. São poucos personagens que têm dano mágico no jogo, e o Necro é um dos que tem. Então isso é um ponto positivo para o Necromancer. E como eu disse, ele é um personagem fácil de usar, que você pode usá-lo fazendo outra coisa. Tipo, você está falando no celular aqui, respondendo uma mensagem, e você deixa o seu Necro matando ali o boss, ou farmando ali o lugar que você quer. Você só vai controlando ele e vai fazendo outra coisa enquanto você joga. Isso é possível com o Necromancer. Com outros personagens isso não é possível. Então depende muito do que você quer. Ele pode ser o melhor de todos se você se assimilar, se você, enfim, gostar desse tipo de situação. Quais são os contras do Necro? Ele tem uma mobilidade muito lenta, é um dos personagens mais lentos do jogo, ele é fraco, ele é um dos personagens mais fracos do jogo, é fraco em termos de HP e tudo mais, tá? Ele precisa de corpos para usar umas skills boas, como as skills de Summon e o Corpse Explosion, então ele precisa ter um corpo, ele não consegue usar essa skill à distância, tipo a Trap da assassina, que de longe ela dropa a Trap lá e, mano, a Trap vai fazendo o trabalho e você fica lá atrás sem nada acontecer em você. Então a assassina tem isso, o Necromancer não. Você precisa efetivamente ter um corpo para você estar perto e clicar no corpo para funcionar essa skill. Nem todas as skills do Necro funcionam com corpos, tipo as skills de Bone e Poison não necessariamente, mas tem esses pontos. Então ele acaba sendo um pouco lento para farmar, porque, por exemplo, você precisa reviver seus esqueletos para ir até o lugar e aí farmar naquele lugar, né? Então acaba sendo um pouco mais lento. Você tem que esperar para reviver os seus esqueletos e tudo mais, fazer seu exército e aí você colar no lugar para farmar. Isso demora muito, não é ideal para um começo de ladder, por exemplo, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Na minha cabeça, quais são os melhores builds do Necromancer na ordem? A melhor build é o Summon Necro, depois o Bone Necro, que é o Necromancer que usa o Bone Spear, Bone Spirit
e Corpse Explosion. Em terceiro lugar, o Poison Necro, usa Poison Nova. E essas são as builds na ordem do Necromancer que são as melhores para mim. E em todas elas eu uso a skill Corpse Explosion. Lembre-se disso. Número 4, quem está em número 4 aqui, entre os melhores personagens para começar um ladder, veio a Amazona. Ela está em número 4. Eu vou trazer os prós dela e depois os contra. Prós. A Amazona, que funciona, na verdade, para um começo... A única que funciona para um começo de ladder é a Java Zone. Boa Zone não funciona para um começo de ladder. Esqueçam. Precisa de gear. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Esqueçam uma boa Zone para começar um ladder. Não funciona. Ela pode ser um segundo, terceiro personagem, mas para começar um ladder não dá certo, tá? A Javazon, ela tem um dos danos em área mais efetivos do jogo. É muito bacana. Não é tão forte quanto o Corpse Explosion do Necro, mas é absurdamente forte. Não precisa de corpo, você joga o seu Javelin no meio e ele dá o raio para tudo que é lado. Então, às vezes escapa uma ou outra Cal ali, um outro monstro pingado que estava um pouco mais afastado, e por isso ela peca um pouco nesse sentido, mas beleza, não é um problema, você pode sanar esse problema fazendo uma Javazon híbrida, que ela farma basicamente em qualquer lugar. Você tem o Javelin de Poison, você dá dano físico quando você arremessa o seu Javelin, você dá o dano de Poison e você ainda tem a opção de dar um Charged Bolt ou um Lightning Strike, que dá dano em área. Então você consegue usar 3 tipos de dano se você fizer uma Javazon híbrida, o que é muito da hora. Foi a personagem que eu comecei o ladder passado. Eu achei várias High Runes com a Javazon no Call Level. Deve ter sido umas 6, pelo menos, que eu achei no... Isso que eu joguei muito no comecinho do ladder, mas depois eu dei uma parada. Então se eu tivesse continuado eu teria achado mais, certamente. Mas chega uma hora que dá uma enjoada, mas beleza. Então ela é a melhor farmadora de call level, pelo menos no começo. Depois no endgame, se você tiver muito gear foda e caro, talvez você tenha outros personagens mais fortes, tipo o Auradin, ou a nova Sorceress. Pode ser que farmem mais rápido o call level, pode ser, tá? Mas a Javazon é uma das, certamente, no começo é a que farma mais rápido o call level, e isso é muito bom porque é um lugar ótimo para achar itens e high runes, né? Então por isso que ela pode ser aí o melhor personagem para começar o ladder. Mas quais são os contra... mais um pró que eu esqueci de falar, que a Javazon não precisa de gear forte para dar um dano foda a Javazon, tá? Não precisa de um gear forte para dar um dano foda no comecinho do jogo, tá? Se você joga no Players 1, é o suficiente, tá super tranquilo. Quais são os contras da Amazona? Ela tem a mobilidade lenta, assim como o Necromancer e o Druida. Você demora para atravessar, você não tem uma aura legal, você não tem um burst of speed que nem a Assassina, você não tem um teleporte, você não tem um leap que nem o Bárbaro, que você pula um riozinho, por exemplo, você tem que dar toda a volta no rolê. Então, a mobilidade dela é lenta, uma das 3 mais lentas do jogo. A Boa Zone precisa de gear, não tem jeito, não dá para ser a primeira personagem em hipótese alguma. E ela sofre um pouco, outro ponto negativo é que ela sofre com a falta de resistências para encarar o Hell. Tá? Então, enfim, essas são os meus prós e contras da Amazona. Ela veio em 4º lugar por causa disso. E as melhores builds, mas como eu disse lá no Necromancer, a disputa aqui já está bem acirrada, tá, gente? Não é que em primeiro lugar é primeiro disparado, não. Está bem acirrado. E as melhores builds na ordem da Amazona são a Javazon em primeiro lugar, a Javazon híbrida, que é com Lightning Fury e o Plague Javelin em segundo, a Poison, exclusivamente Poison Javazon em terceiro lugar. Aí, então, nos 3 primeiros lugares vieram Javazon. E aí, em 4º lugar, a Boa Zone de gelo. Em 5º lugar, a Boa Zone de dano físico, que é muito foda. Eu gostei muito de jogar com a Boa Zone de dano físico, mas ela precisa de um gear muito forte. Não tem, em hipótese alguma, ela vai ser a sua primeira personagem no ladder. Esqueçam, não vai ser a Boa Zone de dano físico a primeira personagem no ladder.
E depois vem a Fireboazon e por último a Valkazon, que é uma Amazona que basicamente atua em função da Valkyria, que eu jamais recomendaria essa build para ninguém. Mas beleza. Em terceiro lugar, estamos com uma disputa aí bem acirrada agora, só está faltando Paladino, Sorceress e Assassina, estão faltando esses três aí no momento. Quem está em terceiro lugar? O Paladino, eu coloquei ele em terceiro lugar. Quais são os prós dele? Ele tem auras. Cara, as auras são boas pro jogo solo ali, né? Jogar sozinho, mas elas são maravilhosas para um jogo em party, né? Se você está jogando em galera. Maravilhosas. Ele tem acesso à aura Vigor, que te faz caminhar mais rápido pelos lugares. Juntamente com a Vigor, ele tem também acesso à skill que é a Charge. Então você pode usar o Vigor e ainda usar o Charge. Você vai correr pelo jogo numa velocidade absurda. É muito rápido, só não é mais rápido que o teleporte da Sorceress, mas é muito rápido. Então você consegue sim ter uma mobilidade muito boa com o Paladino. Então ele tem as auras, que são muito fodas, ele tem a mobilidade que é boa, ele tem acesso à aura Holy Fire, que é uma das skills mais fortes do comecinho do jogo. Então você fazer um paladino no Holy Fire até pelo menos meados ali até o ato 4 do Nightmare, você passa com tranquilidade, não importa o seu gear, você pode estar usando qualquer coisa que você consegue ir até o ato 4 do Nightmare, se você fizer um personagem focado em Holy Fire. E daí, a partir do ato 4 do Nightmare, você troca para Hammerdin ou Fist of Heavens, Paladin, ou Foldin lá. Foldin. Mas enfim, é o apelido que os caras deram. Em português não pegam muito bem, né? Mas beleza. Ele é muito resistente porque ele tem acesso aos escudos de Paladino, que dão muita resistência, então é muito forte. O Paladino é um dos personagens mais resistentes do jogo, só não é mais resistente que o Bárbaro, eu diria, mas ele é muito resistente, muito forte. O Paladino é forte, tá? Ele aguenta a parada. O Paladino, nos Bale Runs, é o cara que fica lá no meio e os monstros nascem em volta dele e não tem problema, porque ele bloqueia, ele dá o hammer, ele não sei o que, ele ataca forte, ele bloqueia. Então isso é muito da hora. Ele tem o Holy Shield também, que é uma skill muito boa, que ele elimina a possibilidade de você precisar gastar muito status em destreza para chegar no max block, para você conseguir bloquear ali. O cap de chance de block no seu escudo é 75%. Então, usando o Holy Shield, você atinge esse 75% muito mais facilmente. Então, é bem da hora. Ele tem dano mágico. O Paladino tem dano mágico, é um dos poucos personagens do jogo que dá dano mágico. O dano mágico farma 98% do jogo, gente. Ele tem lá o Blessed Hammer, é absurdamente forte. O Paladino, eu tô dizendo aqui, eu coloquei o Paladino em terceiro, porque eu tô dizendo quais são os melhores personagens para começar o Ladder. Tá? Eu não estou dizendo que ele é o pior personagem, tá, gente? Ele é o terceiro melhor. Não. Ele pode estar entre os top ali. Ele pode ser o melhor, eventualmente, por tudo isso que eu listei aqui agora, tá? Então, você vê, ele é forte, ele dá dano mágico, ele tem auras, ele tem acesso a Holy Fire, ele tem Holy Shield, ele tem o acesso ao Fist of Heavens, que agora que sofreu que ganhou um buffzinho, tá dando um dano muito legal, é o melhor personagem basicamente para farmar o Chaos Sanctuary, é o Foldin, é o Fist of Heavens Paladin, ele é o melhor para farmar o Chaos Sanctuary. E tem acesso também, gente, a uma skill que chama Smite, que é o Smiter, é o paladino, é o personagem ideal para você farmar o Uber Tristram, que é o que você farma no comecinho do Ladder para conseguir os torches. Então ele pode ser um bom personagem para começar, porque ele tem acesso a essa aura. Ele vai ser um dos poucos personagens que vai aguentar o tranco do Uber Tristram, porque ele vai ter resistência para encarar o Mephisto, ele vai dar o dano no Smite, você pode fazer um Spirit Shield em um escudo de Paladino e ter uma resistência foda, um dano foda. Então, cara, o Paladino ele é uma boa possibilidade, sim, para começar o Ladder por conta de tudo isso, mobilidade boa e tudo isso, tá? Mas quais são os contras do Paladino?
se ele for de dano físico, ele precisa de Gear, tá? Se for um paladino de Zeal, ele vai precisar de Gear, não tem jeito. O Heimerdinger, ele é pouco efetivo se você não tiver o teleporte. Tudo bem, o paladino se move rapidamente, né, por causa do charge e do vigor, mas se você não tem o teleporte para se posicionar estrategicamente e usar os seus hammers, ele perde um pouco da eficácia, e aí você perde timing. E o seu tempo é muito importante no começo do ladder, principalmente, porque você está lutando contra o tempo para achar os itens e trocar eles por coisas boas. E, enfim, a estratégia do ladder basicamente é essa, né? Mas enfim. O Fist of Heavens Paladino, que é o melhor para farmar o Chaos Sanctuary, ele não funciona em determinadas áreas, porque nem todos os monstros do jogo são demônios e mortos-vivos e undead. Então, os que não forem isso não recebem dano algum do Fist of Heavens. Na verdade, do Fist of Heavens sim, porque ele vem um raio e depois o Holy Bolt, que não funciona nessa galera. Mas o dano majoritário do Fist of Heavens é o Holy Bolt e não o Fist of Heavens em si, porque o Fist of Heavens ele é single target. Você atacou aqui e aí eles dropam os Holy Bolts para tudo que é lado. Então você tem que ficar castando o Fist of Heavens no mesmo personagem até ele morrer. Então isso não é bom, é lento. E quando você está falando de velocidade, isso não é muito efetivo, né? E também tem um ponto que é o seguinte: esse é um personagem que você certamente já usou. Você certamente já teve um paladino. Você certamente já teve. Por que não tentar algo novo? Por que não tentar um personagem diferente? Né? Deixa o paladino para ser o seu segundo, terceiro personagem. Você certamente já teve um paladino, mas enfim, se você quiser fazer o cara, beleza. Mas ele é um personagem que você já jogou, então ele não vai trazer coisas novas, entendeu? Por isso eu coloquei isso como um contra, porque ele não vai ser uma novidade. E quando não é uma novidade, você perde um pouco de tesão naquilo, né? Mas enfim, esse é mais um contra. Então, na minha opinião, ele ficou em terceiro lugar por causa disso. E as melhores builds do Paladino na ordem são Heimerdinger, o Fist of Heavens Paladino em segundo lugar, o Smiter em terceiro lugar, o Zeal Paladin em quarto lugar, o Aura Djinn / Dragon Djinn, que são aquelas builds extremamente caras, mas que são muito efetivas no call level, por exemplo. Você chega no call level e todo mundo ali morre instantaneamente. Tem vários builds sobre Aura Djinn no YouTube, depois vocês podem ver se vocês tiverem interesse. E por último, o Vengeance Paladin, que, cara, é um single target, basicamente, que dá dano de elemento. É legal de jogar, mas ele ficou lá atrás comparando com os outros. Então, Paladino em terceiro lugar. 2 personagens faltando, Assassina e Sorceress. Quem que vai ser? Quem que vai ser? Quem que vai ser? Quem que vai ser? Está em segundo lugar a Assassina. Eu coloquei ela em segundo lugar como melhores personagens / builds para começar com o ladder. Vou trazer os prós e contras aqui da Assassina para vocês. Ela vai ser o personagem que eu vou começar a segunda temporada do ladder. Eu vou começar com a Assassina. Como a Assassina ficou em segundo, a Sorceress é a primeira, certamente, né? Então não vou começar com a Sorceress, depois vocês vão ver por quê. Mas a Assassina está em segundo lugar. Eu queria fazer um negócio um pouco diferente. Eu comecei com a Amazona no primeiro ladder, vou começar com a Assassina no segundo para variar. E vou trazer aqui os prós e contras da Assassina. Os itens dela são geralmente baratos. Porque você quer um torte de uma assassina, você quer uma claw de uma assassina, uma garra, você quer determinados itens da assassina, eles são baratos. Ela tem acesso a uma rune word que chama Treachery, que, cara, quantos personagens no jogo não usam a Treachery? Inúmeros. E ela tem acesso, ela é a única que usa o Treachery de uma maneira otimizada, né? Porque ela ganha, ainda além de todos os outros benefícios do Treachery, ela ganha 2 para todos os skills. E o Treachery dá 45% de attack speed. E as traps da Assassina, elas são colocadas com attack speed. Você joga elas no chão por conta do attack speed, e aí o seu cast rate vai fazer aquelas traps
castarem as magias mais rápido ou mais devagar. Então, isso depende do cast rate. Então, por isso que é bom ter as duas coisas, cast rate e attack speed na assassina. Ela sobrevive muito bem por conta de skills como o Mind Blast, que você deixa os caras cegos, e o Fade, que é aquela skill que você fica meio transparente, meio translúcido, e aí você ganha resistências, damage reduction, então você parte um percentual do dano que você sofre é eliminado por conta dessa damage reduction que você ganha por causa do Fade. Ela solta as traps à distância, você consegue tipo, matar um Mephisto, um Diablo, só jogando as traps lá, e as traps fazendo o que elas vieram para fazer, e você sem sofrer muito por causa disso, então é super bacana você jogar à distância ali. Ela é a melhor farmadora do Nilatak no jogo, que é o cara que fica lá no ato 5, que dropa aquelas Keys of Destruction, que é uma das chaves que abre os portais para o Tristram. Então ela... no comecinho do Ladder, todo mundo está atrás dessas chaves para farmar os tortes. Então, ela é uma das personagens, uma das únicas personagens que consegue farmar a Key of Destruction no comecinho do jogo. Então, ela é super bacana por causa disso. Ela tem a skill Death Sentry, que é uma trap que você joga e que faz basicamente o que aquela skill que eu citei lá atrás do Necromancer, que é a Corpse Explosion, faz, que é explodir um corpo e dar o dano relacionado à vida daquele corpo nos personagens. É um pouco mais fraca do que o Corpse Explosion do Necromancer, mas ela é tão efetiva quanto, porque você casta ela à distância, e o que é muito show de bola. Então ela tem essa skill, então toda assassina que se preze precisa ter pelo menos um skill point na Death Sentry. Isso é regra. Então precisa ter, super bacana, e o Corpse Explosion dá dano de fogo e dano físico. Então se as suas traps, por exemplo, são de Lightning, e você encontra um grupo de monstros que é imune a Lightning, você pode eventualmente, se você já tiver algum corpo ali na região, você pode dar o dano de físico barra de fogo por conta do Death Sentry. E além disso, a assassina tem a skill que chama Fire Blast, que ela recebe sinergia de toda a linha de skills de Lightning Traps, né? De todas as traps de Lightning que você colocar skill. Então você acaba sinergizando ali com a Fire Blast, então você acaba indiretamente tendo um dano de fogo forte. Então mesmo que tenham personagens que são imunes a Lightning, você consegue usar o Fire Blast e a Death Sentry para matar eventualmente esses personagens, esses monstros que atrapalharem o seu caminho. Quais são os contras da assassina? As skills de martial arts dela precisam de gear para serem efetivas, não tem jeito, precisa. Apesar dela contribuir com dano em área, aí, ela não é uma boa ajudante no party play, né? Você está jogando em galera, ela não é lá a pessoa que vai te ajudar mais, né? O Necromancer provavelmente com os summons dele, o Bárbaro com o Battle Orders, o Paladino com as auras dele vão ajudar muito mais do que você sendo uma assassina, porque você basicamente casta algum, por exemplo, o Fade, ele só dá em você, né? E outros skills também eles acontecem em você, então você não é o melhor party player que tem. Então os locais com monstros imunes a Lightning deixam o seu farm um pouquinho mais lento. Tudo bem que eu disse que você tem Fire Blast e Death Sentry, que você acaba conseguindo matar esses monstros, mas isso deixa o jogo um pouco mais lento, tá? Então quais são as melhores builds, por isso eu deixei ela em segundo lugar. Quais são as melhores builds da assassina? A Lightning Trap Sim, depois em segundo lugar a Trap Sim, que é a assassina de traps de fogo. Em terceiro lugar, a Kick Sim, que é a assassina que usa o Dragon Talon, que é aquele golpe tipo um Zeal, tipo um Smite na verdade, mas é um Smite misturado com Zeal, que ele ataca repetidas vezes ali no mesmo target, chutando a assassina no caso, é bem legal, mas precisa de gear. A Blade Sim é bem legal, que você casta lá os seus Blades, ela usa o Blade Fury, é legal a Blade Sim também. E por último, a Martial Arts Assassin,
que usa lá o Phoenix Strike e outros golpes que estão ali nas martial arts ali dela, Skill Tree, que são legais, mas você precisa ter um guia legal para fazer dar certo, então não tem muito jeito, assim, eu acabei colocando ela em último, essa Martial Arts Assassin em último. Por fim, chegamos no primeiro colocado aí da nossa lista de quem são os melhores personagens e builds para começar o ladder, e a melhor é a Sorceress, basicamente por um único motivo, que é o teleporte. Ela tem o teleporte. E se você está querendo farmar rapidamente, enriquecer rapidamente no jogo, você achar um Shaco nos 2 primeiros dias de jogo, cara, esse Shaco vai valer uma Vex Rune. E qual é a chance de achar um Shaco e achar uma Vex Rune? Uma Vex Rune, se você farmar um Call Level, por exemplo, é uma chance em 50 mil. E você achar um Shaco é uma chance em 1000. Então você, basicamente, uma conta besta que eu estou fazendo aqui, mas basicamente você consegue achar, se você farmar determinados monstros, você acha 50 Shacos antes de achar uma Vex Rune. Não é isso que acontece, é claro, mas você acha uns Shacos com muito... Eu quero dizer que você acha uns Shacos com muito mais frequência do que você acha uma Vex Rune. Então, se você está buscando... no começo do ladder, alguns itens são bem valiosos. Então, depois vocês vão ver um vídeo que eu falo sobre os lugares para farmar, que vocês vão ter uma ideia melhor disso. Mas... Shaco, o Arashi, aquele cintinho que dá 1 to all skills, entre outros itens, que tá todo mundo buscando esses itens no começo do ladder, o The Oculus, tá todo mundo querendo isso no comecinho do ladder, então por que não oferecer esses itens a um preço alto, né? Por isso que eu acho que ela é uma das melhores para se começar o ladder, que aí você consegue encontrar um gear legal para o seu segundo personagem, que aí pode ser uma Javazon, pode ser um Bárbaro de Berserk, pode ser um Paladino, um Fist of Heavens Paladin, pode ser qualquer outro personagem, mas o seu primeiro personagem ser a Sorceress, você ganha essa mobilidade absurda dela de simplesmente teleportar e chegar rapidamente nos lugares e aí matar os chefes, porque ela tem um dano alto. Se você pegar uma Sorceress de Blizzard, por exemplo, ela tem um dano muito alto e ela mata os chefes de uma maneira rápida. Ela tem um skill que chama Static Field, que tira um percentual da vida, tipo um Crushing Blow dos personagens que são melee, tira um percentual da vida dos chefes. Então você usa o Static Field repetidas vezes no comecinho, a vida do boss já cai pela metade. E aí você só casta lá o seu Blizzard para matar ele, para finalizar aquele boss. Então, por isso a Sorceress está em primeiro lugar na minha cabeça aí, para começar um ladder. Ela ajuda no party play por se teleportar rápido nos lugares e agilizar o processo. Então, você quer fazer um Bail Run, todo mundo quer que tenha uma Sorceress no rolê que teleporte. Então o dano dela é alto, ela não precisa de muito gear para dar um dano alto, ela não morre com facilidade se você usar pelo menos uma skill que chama Energy Shield, ela não vai morrer com facilidade, a Sorceress, e é fácil de jogar com ela, é fácil. Então esses são os prós da Sorceress. Os contras, que os itens mais conhecidos da Sorceress são meio caros, porque todo mundo basicamente começa com a Sorceress. Eu não vou começar com a Assassina, como eu disse, mas todo mundo basicamente começa com Sorceress, então os itens da Sorceress são meio caros por conta disso, porque tá todo mundo querendo, todo mundo usa ela no começo. Para dar um dano relevante, você precisa focar em um único elemento. Então você precisa decidir se você vai ser Sorceress de Cold, de Lightning ou de Fire. E aí você foca num elemento para ter um dano relevante e aí sim conseguir matar os bosses. E no Hell vai ter muito monstro imune àquela skill que você escolher. Então se você é focado em gelo, vai ter um monte de monstro que vai ser imune a gelo que você não vai conseguir matar. Não tem jeito, você não vai conseguir matar. Então você vai ter que teleportar pelo jogo e ignorar esses caras e seguir o seu caminho, né? Mas isso não necessariamente é ruim, né? Depende do seu ponto de vista, mas eu coloquei isso como um contra. Nem todo lugar você vai poder farmar,
porque alguns lugares podem ter gente que é imune, monstro que é imune ao elemento que você escolher. E é também, assim como o Paladino, é certamente um personagem que você já usou. Então ela não é uma novidade. Né? Então, por isso eu coloquei isso como um contra. E também ela não é a melhor personagem para achar High Runes no jogo. Ela não é certamente. Ela é uma ótima personagem para achar itens. Certamente é. Porque você vai matar os chefões e tudo mais, que eles vão dropar os melhores itens. Então, ela é uma das melhores personagens para achar item, mas não é necessariamente uma das melhores para achar High Rune. O Berserk Barbie entra na frente, a Diabazon entra na frente, talvez o Fist of Heavens Paladin entre na frente também, entre outros personagens aí que podem achar melhor High Runes. Bom, é isso. Vou listar aqui também as melhores builds da Sorceress na ordem aqui para vocês. Em primeiro lugar, a Blizzard Sorceress. Por conta do dano, é absurdo, é o dano mais forte, é muito bom, é muito top, vale a pena e é da hora. Segundo lugar, a Sorceress de Hydra, a Hydra Sorceress, ela está em segundo lugar porque é muito bom, assim como as Traps da Assassina que você casta à distância, as Hydras, você pode dropar elas lá longe e ficar ali embaixo só aguardando as Hydras fazerem o trabalho e depois você teleporta e vê tudo que elas mataram ali para vocês. Em terceiro lugar está a Frozen Orb Sorceress, que vocês podem fazer eventualmente uma Sorceress híbrida por conta do Frozen Orb e não usar muitos skills. Pode usar Frozen Orb com Hydra, por exemplo, é legal, já fiz essa Sorceress, é boa. Mas precisa de um pouco de gear, mas é boa. Por último, eu coloco a Lightning Sorceress, que aí pode vir a nova Sorceress também, junto nesse bolo. Por que eu coloquei elas por último? Porque é uma build um pouco mais cara para dar um dano efetivo. E você tem muito personagem imune a Lightning. Tudo bem, a Lightning Sorceress ela é boa porque ela consegue farmar os melhores lugares. Tipo a Countess, por exemplo. Todos os monstros em volta da Countess são imunes a gelo. E a Countess ela é imune a gelo e fogo. Então se você vai farmar uma Countess, a Lightning Sorceress pode ser a sua melhor opção. Mas eu coloquei ela lá atrás porque o gear, principalmente da nova Sorceress, ele precisa ser um pouco melhor para dar um dano um pouco mais efetivo, robusto, funcionar legal. Né? As outras, você não precisa lá ter um puta dano forte para começar o ladder, entendeu? Não significa que a Lightning Sorceress tá lá atrás, não, tá, gente? Ela pode ser o melhor, mas precisa de um gear um pouquinho mais foda, mais caro para funcionar. Enfim, falei muito hoje, né? Deu um vídeo aí de 42 minutos, meu Deus do céu, falei demais. Mas era isso que eu queria trazer, esses pontos todos para vocês. Espero que tenha sido relevante para vocês. Se vocês ficaram até o final aqui, muito obrigado. Falei muito, estou até precisando tomar uma água aqui. E é isso, gente. Um forte abraço. Deixe seus comentários aí no finalzinho do vídeo. Nos comentários aqui no vídeo. E muito obrigado. E até o próximo vídeo.